Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre direito sistêmico. E a nossa convidada é a doutora Fabiana Quezada. Ela que é advogada, mestre e master coach, trainer em PNL, analista comportamental, consultora e consteladora sistêmica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação da senhora, para nós é um motivo de grande honra e alegria. Falei que ia falar ao vivo, hein? Falar ao vivo. Gente, senhora, não. Sem senhora. Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença. Pra gente é uma grande honra, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Enorme prazer. A gente que agradece. Começando a nossa entrevista, nós vamos tratar do direito sistêmico. Então, eu gostaria de perguntar o que é o direito sistêmico, doutora? E as constelações familiares, do que se trata? Bom, o direito sistêmico, na verdade, é uma nova forma de olhar para as relações humanas dentro do direito. É uma nova consciência dos profissionais da área, né, tanto advogados, juízes, promotores, em relação àquelas partes que estão ali vindo ao Poder Judiciário buscar a solução dos seus conflitos. É um olhar diferente, é olhar realmente o que vem por trás daquilo que as pessoas vêm buscar no judiciário. Nós olhamos de uma forma superficial, né, muitas vezes. As pessoas trazem as suas dificuldades, as suas questões, e quando elas trazem naquela peça inicial o seu conflito, a gente analisa aquilo de uma forma que, na verdade, a gente sem entender o que realmente é a causa daquilo. Sim. Então, o direito sistêmico, ele vem para trazer uma nova consciência para os operadores e para os profissionais do direito de que a gente precisa mudar, precisa olhar diferente para esses tipos de relacionamentos, não só para aqueles que estão ali buscando a tutela jurisdicional, mas também aquelas pessoas que estão ali como representantes dessas pessoas que estão buscando isso. Então a gente traz hoje a técnica das constelações familiares, que na verdade é uma daquilo que a gente utiliza dentro do direito sistêmico. E quem trouxe, em primeiro lugar, foi o Dr. Sami, um juiz da Bahia, e ele começou a aplicar as constelações familiares dentro do direito, dentro do judiciário. O que acontece? Ele começou a verificar que ele tinha bons resultados com isso. Porque na dinâmica das constelações é possível você identificar o que está por trás dos conflitos. Muitas vezes o conflito está relacionado com algum padrão que você vem carregando dos seus ancestrais. E a gente está falando aí de transgeracionalidade, não de algo espiritual. A gente está falando daquilo que vem da família, aquilo que a gente vem carregando, padrão. Então, muitas vezes, você tem uma dificuldade de relacionamento e você está ali num divórcio e aquela ação, a gente fala que o divórcio pode gerar vários outros processos, né? Se tem filhos, tem ali uma questão com guarda, alienação parental, agressão e disputa por bens, são muitos processos que podem ser gerados. Quando a gente traz à luz o que realmente acontece dentro daquele relacionamento, que a pessoa pode estar trazendo aquilo da própria família, porque já viveu, as pessoas começam a ter consciência e podem sim chegar a um bom acordo, a uma boa solução para aquele conflito. Com certeza. Então, por exemplo, se os pais eles estão ali numa separação, começamos a olhar para os pais. E aí você observa que os pais deles também foram separados, que também tinha agressão. E aí você vai nos bisavós, também tinha agressão. E a gente inconscientemente vai repetindo o padrão, mesmo que a gente não queira. Porque aquilo fica no nosso inconsciente, que é a nossa lealdade invisível. Existem várias dinâmicas dentro dos relacionamentos, várias dinâmicas dentro das famílias. Às vezes você pode estar preso a alguma dificuldade dos seus pais. Então, a gente diz, por amor aos pais, nós vamos carregando aquilo que eles não conseguiram lidar.
é uma das possibilidades. Com certeza. Se trata então de uma perspectiva humana, uma perspectiva existencial também das relações humanas aí no direito, é isso, doutor? Sim, sim. É olhar com mais, eu falo que é uma humanização da área, porque embora seja uma ciência humana, dentro do direito, a gente observa que nas faculdades a gente não aprende a lidar com o ser humano. E na verdade tudo é relacional, tudo é relacionamento. Desde a hora que a gente acorda, é um relacionamento até com a gente mesmo. O tempo todo. Né? E se formos observar, nós estamos inseridos em quantos sistemas e a gente precisa lidar com outras pessoas. Mas a gente sai da faculdade muitas vezes despreparado. Eu digo que é uma consciência em que a gente está saindo de um pequeno ponto e estamos ampliando. Porque essa consciência não é só para o profissional ali da área, não só para o advogado ou para as partes. É uma consciência também das universidades que estão formando as pessoas que vêm para o mercado de trabalho, de que elas precisam entender sim de comportamento, precisam sim entender de relacionamento, de empatia, porque é isso que vai fazer com que você tenha sucesso na sua profissão e na sua vida. Com certeza, doutora. Bom, ficam aí os esclarecimentos, agora você já sabe do que se trata o direito sistêmico. Considerando as colocações da doutora e partindo dessa premissa, quais são os princípios que norteiam o direito sistêmico, doutora? Bom, premissa, agora você já sabe do que se trata o direito sistêmico. Gostaria de perguntar para a doutora, quais são os princípios que norteiam esse sistema, doutora? Bom, a técnica foi criada por Bert Hellinger e, na verdade, ele teve várias influências, como Virginia Satir, Eric Berne, Milton Erickson, e ele compilou esses ensinamentos e, em decorrência daquilo que ele foi verificando no decorrer da experiência dele dos anos, ele percebeu que existiam ordens, existiam o que ele chamou de ordens do amor, que são as ordens sistêmicas. Né? E uma dessas ordens é, por exemplo, o pertencimento. Todos nós queremos fazer parte do sistema, né? E principalmente qual sistema? O nosso sistema familiar. Estamos assim, são vários sistemas. Se nós formos pensar aqui nesse momento, nós estamos dentro de um pequeno sistema. Quando nós vamos para a sala de aula, nós estamos dentro de outro sistema. Quando nós estamos no nosso escritório, que é o nosso local de trabalho, é outro sistema. Nós somos vários sistemas dentro de nós. Se formos pensar, eu tenho um sistema circulatório, eu tenho um sistema cardíaco, respiratório. Então, são vários sistemas. E qual é o sistema que a gente sempre quer pertencer? É a família. Porque dos outros, por exemplo, no trabalho, eu posso mudar de emprego, estou saindo daquele sistema. Mas no familiar, não. E quando a gente se sente excluído desse sistema, a gente tem dificuldade, inclusive, de encontrar uma posição, um emprego, porque eu vou sentir que não pertenço. Sempre estou procurando alguma coisa, porque eu não me sinto pertencente ao sistema familiar, me sinto excluído. Quantas vezes excluímos também as pessoas do sistema? Então, o que a gente trabalha dentro do uso do direito sistêmico e das constelações é livrar esse julgamento, tá? Esse primeiro julgamento que a gente tem, de que aquele que cometeu um ato que para mim é algo errado. Então, a gente não trabalha com certo ou errado, a gente trabalha com possibilidades. Né? Então, aquele que cometeu um ato que para a sociedade ou para a nossa família é algo que a gente não gosta, que a gente tem que olhar, mas essa pessoa pertence, independente daquilo que cometeu ou daquilo que fez. Existem aquelas pessoas que, por exemplo, falando de excluídos, um alcoólatra, né? Eu excluo essa pessoa, excluo, por exemplo, esse pai da família. O que vai acontecer? Vai vir alguém no sistema para compensar. O sistema, ele busca essa compensação lá na frente. E pode vir uma pessoa com comportamentos parecidos e vai repetir o padrão, mesmo que eu não tenha consciência. Esse é um dos princípios.
Outro princípio é o de ordem, né? O que a gente fala que existe uma hierarquia nas relações. Mas essa hierarquia é importante entender que não é que um é melhor do que o outro dentro do sistema. Significa apenas que um veio antes. Né? Então, se a gente está falando de pai, mãe, filho mais velho, filho mais novo e assim por diante, dentro de uma família, isso é uma ordem. Mas por quê? Eles vieram antes, os pais vieram antes de nós. E nós viemos depois. Simples. Né? Uma ordem natural, né? Uma ordem natural. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente quer ocupar um papel ou um lugar que não é nosso. Ocupar um lugar dos pais. Então eu começo a olhar para aqueles pais como se eu fosse grande e eles pequenos, quando na verdade é o contrário. Não é de melhor ou pior, como eu falei. É simplesmente entender, aqui eu ocupo esse papel de filho e eles são os pais. Na relação deles, eles que devem se entender e não eu entrar no meio desse relacionamento e dizer para eles o que é melhor. Então a gente observa que existem alguns princípios de ordem que são quebrados e equilíbrio também, quando a gente ocupa um lugar que não é nosso. Um outro princípio que é o de dar e tomar, ou dar e receber. E nas relações a gente observa que tem pessoas que dão muito, né, e recebem pouco, ou tem aqueles que recebem muito e assim por diante. O que é importante nas relações é sempre existir um equilíbrio, uma troca. Se eu dou muito para você e sinto que não recebo essa contrapartida, isso para mim você começa a sentir um peso. E para mim, eu começo a achar que eu faço tudo por você, você não faz nada por mim. E aí começam aquelas discussões, né? Uma questão de reciprocidade, né? Reciprocidade, sim. Muito interessante. Eu dou um pouco e você dá um pouco. Então, são princípios que se você observar, se vocês que estão assistindo observarem, eles regem todos os tipos de relações. Elas são importantes para a gente observar em tudo que a gente faz na nossa vida. Como é que a gente está agindo diante disso, diante da vida, inclusive. Com certeza. Com a nossa entrevista, gostaria de perguntar qual é o papel do operador do direito, profissional do direito, e em quais áreas ele consegue atuar no direito sistêmico. O operador do direito, através desses princípios e utilização da técnica, ele consegue ter um olhar, sim, que foi o que a gente começou falando no início da entrevista, mais humano para aquelas pessoas que vêm buscar essa tutela, né? Vêm buscar esse auxílio, né? Esse remédio adequado. Então o profissional começa a ficar mais atento ao que realmente ele pode oferecer para o cliente. A constelação, ele pode usar tanto os profissionais, agora existem os advogados, né, advocacia sistêmica, os juízes já estão aplicando a técnica, existem hoje vários estados que já aplicam, por exemplo, no Distrito Federal nós temos o projeto Conciliar e Constelar, que já funciona há quase 2 anos. Aqui em São Paulo nós também já temos, aqui em São Vicente. Então, a constelação e o direito sistêmico, ele está ampliando bastante e está trazendo esse novo olhar para as pessoas, para o judiciário, para as partes. Seguindo então com a entrevista, gostaria de perguntar, essas práticas, elas têm trazido resultados? Quais resultados a gente consegue observar no direito com a aplicação dessas técnicas? Sim. Onde elas têm sido aplicadas, tem se obtido cerca de 90% a 95% de acordos nos processos. O Dr. Sam ele fez essa pesquisa, em Brasília eles também têm feito. Então, quando as duas partes estão presentes para a sessão de constelação, né, para palestra, na verdade, como é feito? Eles convidam as partes para uma palestra. Então, naquele dia vai tratar sobre um tema, divórcio. Então, várias pessoas estão ali, mesmo tema, vamos supor que sejam 100 processos. E as pessoas passam por aquela vivência, uma palestra, e 2 ou 3 casos são constelados naquele dia.
E a gente sabe que que estão ali as pessoas, às vezes têm casos semelhantes, né, e aquilo ressoa dentro dela, e com a vivência na qual ela participa, ela sente que ela consegue liberar algumas dificuldades. Então as pessoas assistem isso e depois elas são chamadas para uma audiência de mediação. Não é no mesmo momento. Depois elas são chamadas para uma mediação. E a partir daí surgem os acordos e a gente percebe que as partes se sentem mais livres, né, dos pesos, conseguem conversar melhor a respeito dos seus conflitos, conseguem realmente chegar num bom acordo, principalmente nos casos em que tem filhos. Porque é comum as partes, enquanto estão em conflito, elas não olham para elas. Para aquela criança, por exemplo, que está ali no meio da relação, cada uma está olhando para a sua dor. E quando, na verdade, elas conseguem ver que a importância, né, daquela criança que está ali no meio, que está sofrendo pelas dores dos pais, eles começam a observar o todo e não só para uma parte. E chegam num bom acordo. Então, os resultados têm sido assim, fantásticos. 90%, 95% é um número assim, muito expressivo. Significa que é milagre? Né? Isso eu quero deixar bem claro. Não é milagre. Esses dias uma amiga Dara postou e ela falou, gente, não é a garrafada do Nordeste que a gente vai resolver todos os problemas, né? Desde o encravado até... Não. As partes precisam estar abertas para realmente entender. Né? Assim como a mediação, como a conciliação, não serve para todos. Às vezes, sim, vão continuar o conflito, porque cada um tem um tempo também para assimilar. Com certeza. Muito bem, doutora. O que se entende, então, por consciência familiar? Qual o entendimento que a gente tem a esse respeito? Nós dizemos que, inconscientemente, nós vamos repetindo os padrões dos nossos pais e dos nossos antepassados. Então a gente fala que existe uma consciência familiar que é maior do que a gente, é uma força maior, né, que rege aquele sistema. Sim. E a gente fala, existe a boa e existe a má consciência. Né? A boa consciência diz que eu, por lealdade àquela família, eu vou repetir aqueles padrões. Então se eu tenho uma dificuldade financeira, por exemplo, ou se na família tem muitas perdas, eu também, no decorrer da minha vida, vou repetir aquele padrão. Porque a gente fala que existe uma lealdade invisível. Né? Eu fico preso naquilo que os meus pais, que os meus antepassados passaram e eu apenas vou repetindo. Né? E por quê? Muitas vezes o inconsciente diz, se eu for diferente dos meus pais, eu não pertenço. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, têm, vamos supor, virou um advogado, tem dificuldade de ter o seu próprio escritório, de se manter ou de ganhar dinheiro com isso. Por quê? Aí você vai olhar para o sistema familiar dessa pessoa. Puxa, meus pais, eles trabalharam tanto para eu poder ter essa profissão que eu tenho hoje, que eu não me sinto digno, às vezes, de ganhar o que eu ganho ou ganhar mais do que eles. Porque se eu fizer isso, eu vou ser diferente. Poxa, eles tiveram tanta dificuldade e hoje eu ganhar esse dinheiro, esses dias eu conversei com uma advogada e ela me dizia isso, ela falou, Fabiana, mas eu me sinto tão culpada de receber pelo que eu faço, porque eu acho que eu ganho muito. E aí eu falei, mas como que era lá os seus pais? Ela falou, não, meu pai estudou até a 4ª série. E a minha mãe, ela era do lar. E eles trabalharam tanto para eu poder chegar aqui, né? E eu me sinto culpada. Olha que interessante. Então, existe que a gente fala dessa boa consciência, que é eu permaneço aqui ligado a vocês, repetindo o padrão por amor. Por amor a vocês. A má consciência diz o quê? Olha, eu respeito os seus contextos, eu entendo o que vocês passaram, eu sou grata, e isso principalmente é algo importante para a gente entender.
a gratidão pela vida. E a vida veio de quem? Veio dos pais. Então, se eu sou grata, mas eu digo, olha, vou fazer algo de bom com aquilo que eu recebi de vocês, mas vou fazer um pouquinho diferente. Continuo respeitando vocês. É uma má consciência nesse sentido, né? Mas que vai me permitir seguir para a vida de uma forma diferente, quebrar aqueles padrões e quebrar crenças. Uma espécie de avanço espiritual, doutora. Pode ser considerado isso também. Isso depende do entendimento de cada um. A perspectiva que cada um vai dar a essas técnicas, né? Exatamente. Muito bem. Prosseguindo então, e agora, infelizmente, para o fim da nossa entrevista, eu sei que vocês devem estar gostando do papo, a gente vai para as perguntas do acadêmico. A acadêmica de hoje é a Júlia Pes, Júlia Alves Pes, ela estuda na Universidade Paulista, Unip, e ela pergunta, doutora, como ter uma perspectiva sistêmica? Como que o indivíduo, a partir dessas técnicas, a partir do direito sistêmico, ele aplica os seus princípios frente a esse entendimento? Primeiro, para ele, claro, demanda um estudo, um tempo, e as pessoas passam por uma formação em constelação sistêmica ou direito sistêmico para poder adquirir técnicas para fazer essa aplicação dentro dos seus escritórios de advocacia ou realmente dentro do direito sistêmico e do judiciário. O que eu digo a consciência sistêmica começa antes, né? E a gente pode começar isso como? Pela leitura de livros. Eu indico aí alguns livros do Bert Hellinger para leitura, Ordens do Amor, Simetria Oculta. Então, e também fazer pesquisas e começar a ter um novo olhar para as coisas. Olhar diferente, sem julgamento. Essa é a primeira consciência, né? E participar realmente de dinâmicas, vir conhecer as constelações familiares, ver como que você realmente pode aplicar na prática. Porque eu dizer como isso funciona, às vezes você não consegue entender. Mas você vindo fazer uma dinâmica, na prática, você consegue observar como isso funciona. Então, fica o convite para quem quiser participar. Eu faço vivências em São Paulo, todas as quartas-feiras, e nós temos também as formações em constelação sistêmica. E quem quiser alguma dica de livro, também pode entrar em contato comigo. Muito bacana. Bem, gente, mais uma vez gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora. Muito bem, da doutora, que ela não é senhora, ela é nova, bonita, vocês podem ver, e tem todo esse conteúdo de informações que vocês vão encontrar aqui na descrição. Nos comentários a gente tem as informações para você encontrar a doutora. Muito bem, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês que acompanharam o vídeo até agora. Não esquece de deixar o seu curtir aqui, se inscreve no canal e até a próxima.